Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, esse espaço precioso que eu considero ser uma espécie de janela voltada para o mundo, que nos permite ter uma série de conhecimentos, de situações que estão se dando por todos os cantos e compartilhar com vocês aqui no nosso espaço. É um espaço também que nos permite sermos vistos também por muita gente. Então nós vamos trocando energias, vamos tocando mentes, tocando corações. É nisso que eu acredito, porque se eu não acreditasse nisso, eu não teria começado o nosso portal com apenas 5 amigos inscritos. E hoje somos mais de 850 mil amigos e amigas inscritas aqui através do nosso espaço. Hoje eu quero compartilhar com vocês, no final do nosso encontro, uma cena muito bacana, uma cena que eu acho inspiradora e que eu gostaria muito que os seus protagonistas soubessem que aqui desse lado do mundo tem gente que está acompanhando e tem gente que está mandando energias positivas para eles. Você vai saber do que se trata no final do nosso encontro aqui e vou conversar com você, vou conversar também sobre algumas situações aqui da nossa paróquia, aqui do nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos também e mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas de hoje. Para começar, as coisas aqui internas, né? Gente, a gente tem que ter muito cuidado, tem que combater todos os dias um discurso que o bolsonarismo, a direita vai fazendo, de que o Bolsonaro não vai sofrer nada, de que não há provas contra ele, que as delações são narrativas e que ele está sendo perseguido, enfim. Esse tipo de situação, de fato, não ajuda que ele vá logo para a cadeia. O que a gente tem que mostrar é exatamente as coisas que provam que ele irá para a cadeia. Porque não são narrativas o relógio Rolex que foi roubado, as joias que tentaram colocar aqui nosso país por debaixo dos panos, os comportamentos criminosos do seu Mauro Cid, a adulteração de cartão de vacina, o uso de aeronave para fugir do nosso país. Enfim, eu poderia aqui discorrer sobre um incontável rosário de crimes, sem falar nas 750 mil mortes que nós tivemos aqui no nosso país, aliás, mais do que isso, né? Que foram provenientes, na sua maior parte, por comportamento desse criminoso. Então, nós não podemos cair nessa armadilha, achar que nós estamos diante de uma situação que, de fato, não tem nada mesmo para ele ser responsabilizado. E quando as cenas que ele produz todos os dias, né, circulando para um lado e para o outro, transmitem a ideia de que ele não está com medo, e aí a gente acaba caindo nessa armadilha. Quando essas criaturas veem esse tipo de declaração do senhor Carlos Frederico, aí eles se estimulam mais ainda, né? Do que eu estou falando? Bom, matéria do Estadão de hoje. Abre aspas, delação de Cid ainda é narrativa e não trabalho como o pessoal da Lava Jato, diz procurador do caso. Esse tipo de fala do senhor Carlos Frederico é absolutamente imprestável, não vale para absolutamente nada. O que vale são as provas que já estão catalogadas, estão materializadas nos inquéritos que a Polícia Federal está conduzindo. Então, não adianta esse tipo de discurso que faz coro ao bolsonarismo, porque o que vai valer mesmo será a nova direção da Procuradoria-Geral da República, que nós temos cobrado sempre aqui, que o presidente da República nomeie alguém com pulso firme, que consiga enxergar os crimes que foram cometidos dentro da Procuradoria-Geral da República para cobertar outros criminosos e que coloque essas filas para andar como elas têm que ser conduzidas mesmo, né? Bom, outras situações estão se dando longe dos olhares da sociedade de uma maneira geral, que vai pegar mais esses bolsonaristas aí, um lote grande. Matéria do Estadão diz, TSE pode atrapalhar a articulação de Bolsonaro nas 3 principais capitais. Essa matéria aqui nos dá conta que tem 48 bolsonaristas, deputados, senadores, que estão sendo processados junto ao Tribunal Superior Eleitoral para sofrerem, ao final da história, a mesma inelegibilidade que o seu mentor, o seu guia, né, o Bolsonaro. Ele continua. Então, gente, as coisas estão mais complicadas do que a tranquilidade que essa gente está querendo mostrar para a gente em sentido inverso, né? A fila está andando. E ele só faz uma coisa na vida, tentar tumultuar a vida do Brasil. Ele constituiu ali um grupo, né, de senadores que estão sendo considerados fiéis a ele,
para simplesmente atrapalhar as iniciativas do governo atual, governo Lula. A matéria diz: inelegível, mas em campo. Bolsonaro mira Senado para desgastar Lula, mantém 24 nomes fiéis na casa e tenta aumentar a bancada. Por isso que ele tem que ir logo para a cadeia. E a gente tem que, como eu digo a vocês, cobrar que essa verdade, que isso aconteça. Gente, por mais que os bolsonaristas fiquem dizendo, né, não tem nada, enfim, que nós sabemos que não é isso, os fatos vão em sentido contrário, ele, no final da história, é o grande autor intelectual, sobretudo daquilo que a gente viu nos meses de dezembro e janeiro aqui no nosso país. Ele não vai poder escapar dessa história. Não tem como prender uma multidão de pessoas e ele aparecer ali com uma freira inocente no meio dessa história toda. Não sabia de nada. Não. Existem vários julgados aqui no Brasil que mostram que a autoria intelectual se dá por uma forma chamada teoria do domínio do fato. Quem é que dominava mais o fato? Se ele tivesse chamado as pessoas para não fazer aquilo que elas fizeram, nada disso teria acontecido. Estou apenas levantando aqui uma questão que a gente certamente vai debater em outros momentos aqui, tá? Então, vamos tocar o barco aqui. Entrando aqui nos assuntos internacionais. Gente, é impossível a gente não tocar nos assuntos que envolvem, né, o conflito no Oriente Médio. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio, a gente pode dar o nome que quiser, extermínio, enfim. Mas são situações inaceitáveis. Não dá para a gente, ao tomar conhecimento, não compartilhar algumas situações, não chamar a crítica sobre essas situações e não alertar também, né, ao máximo de pessoas que a gente puder pelas redes sociais dos crimes que estão sendo cometidos. Eu vi uma entrevista hoje do Michael Moore, cineasta norte-americano, e no começo da entrevista, quando ele está abordando também o que está acontecendo lá na região do Oriente Médio, Israel, Palestina, faixa de Gaza, ele abriu a fala dele se solidarizando com as vítimas de Israel, que foram cenas que chocaram a todos nós. Quem é que não ficou sentidos em saber que jovens foram mortos naquelas circunstâncias? Enfim, aqueles crimes que foram bárbaros mesmo. Mas não dá para a gente pegar esse acontecimento dramático para justificar que situações absolutamente mais desumanas sejam perpetradas em nome daqueles que sofreram aquelas barbaridades. A gente não pode aceitar isso como uma coisa normal. E isso já está ganhando o mundo. O mundo, através de pressões da opinião pública, a gente vai formando opinião por todos os cantos, vai mudando posicionamentos, né? Eu mostrei para vocês ontem que o Macron, ele já começou a fazer um discurso que condena de forma assim taxativa o comportamento de Israel. Do mesmo modo, ele se solidariza também com as vítimas do dia 7, mas aí ele fala, peraí, tudo tem limite, inclusive nas guerras, né? Vou acompanhar um trecho aqui. O presidente francês Emmanuel Macron instou Israel a parar os bombardeios que matam civis na faixa de Gaza em uma entrevista transmitida pela rede britânica BBC nesta sexta-feira. Macron afirmou que compartilha a dor de Israel e o desejo de se livrar dos terroristas, mas que não há justificativa para os bombardeios que tiram as vidas de bebês, mulheres e idosos no enclave palestino. Perguntado sobre uma suposta violação do direito internacional por parte de Israel, Macron destacou que não é um juiz, mas sim um chefe de Estado. Bom, gente, os recados estão sendo dados, tá? De maneiras diretas ou indiretas. Até mesmo o aliado principal de Israel, que tem interesse estratégico, os Estados Unidos, eles estão já sentindo a mobilização, a influência da opinião pública. A matéria diz que Israel ataca a área de hospitais em Gaza e Estados Unidos criticam mortes de civis. Outra matéria aqui, um outro jornal, que fala também na mesma direção. Blinken, já morreram palestinos demais. Então, gente, não dá para aceitar o que está acontecendo, não dá para as pessoas fingirem que o massacre não está acontecendo. Agora, isso também alerta a todos nós de uma situação muito ruim, né? Que os países ditos como civilizados, há mais de 30 dias depois disso tudo está acontecendo, só agora que começam lentamente a protestarem contra esse tipo de massacre que está acontecendo ali. Eu mostrei para vocês que o canal da BBC de Londres, eles levantaram, fizeram uma matéria de uma situação que é a coisa mais inimaginável do planeta. É a classificação, uma estatística, né, um rol que está se fazendo lá em Gaza, de crianças que são sobreviventes de famílias que morreram.
As crianças ficam absolutamente solitárias, sem nenhum tipo de apoio. E aí eu vi num outro canal, gente, uma situação. Olha, eu vou falar para vocês, estou falando aqui para vocês agora mais calminho, mas o que eu chorei não está escrito no gibi nesses últimos dias, vendo algumas situações aqui que eu acho que não é legal compartilhar, mas eu acho que é muito importante a gente falar das situações e alertar, né? E aí uma coisa que foi dita assim de uma maneira muito rápida numa matéria que eu vi foi o seguinte: um cidadão palestino, ele perdeu os filhos num desses bombardeios e ele estava como voluntário dentro do hospital, justamente cuidando de uma criança que perdeu todos os seus parentes, uma criança novinha, recém-nascida. Então, todo dia ele vai com a criança para cima e para baixo, porque ele não sabe o nome, não sabe quem é essa criança, e todo dia ele vai cuidar da criança, ele vai trocar a criança, vai dar comida para a criança, enfim, todo dia ele está fazendo isso. Então, gente, são situações assim que a gente nunca teria condição de imaginar que poderia acontecer no mundo, sobretudo envolvendo nações ditas civilizadas, né? Israel, gente, não está sendo governado por um ser humano, como eu digo para vocês, né? Opa, agora entrou o comercial aqui, como vocês sabem, aqui nosso programa não tem edição, então vamos passar aqui para frente. Bom, eu ia mostrar a matéria, mas ia ficar comercial aqui, não dá, né? Eu seleciono para outro dia aqui. Bom, essa aqui foi a matéria que eu vi da TV Al Jazeera, entrevistando o cineasta norte-americano, o Michael Moore, né? Ele falou coisas nessa entrevista muito interessantes, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Ele lembrou o seguinte, que o Biden, que está apoiando essa história toda, ele não se dá com o Netanyahu. O Netanyahu é um cara de extrema direita, seria muito mais ligado ao Trump do que ao Biden. Mas ele também reforça que os Estados Unidos têm uma base, ter o Israel ali, naquela região bem armada, ter quase um porta-aviões, uma estrutura militar para garantir os interesses econômicos, energéticos dos Estados Unidos naquela região. Daí a gente ter essa conexão que pode parecer uma conexão ética, mas não, ela é geopolítica, ela é estratégica. Isso foi dito, enfim. Então não há amor entre o Netanyahu e o Joe Biden, não. A situação ali vai numa outra direção, né? E aí, gente, eu queria, nessa parte aqui do nosso programa, compartilhar aqui com vocês uma cena, tá? Já digo para vocês, tá? Não tem nenhuma morte aqui, não tem nenhum tiro, não tem nada, não. Tem um salvamento. E que mostra que, no meio das tragédias todas, a gente encontra pessoas que estão ali dedicadas exclusivamente a salvamento de outras pessoas. São membros da Cruz Vermelha Internacional, são os Médicos Sem Fronteira, são os servidores das Nações Unidas, são voluntários, gente que já estava em ações humanitárias lá na faixa de Gaza, antes de acontecer o início dessa tragédia toda. E essas pessoas permaneceram por lá. Não é por outra razão que a ONU já perdeu mais de 100 funcionários lá na faixa de Gaza. Isso nunca aconteceu na história da ONU. E como é que esse tipo de situação passa despercebida? Como é que os noticiários do mundo inteiro não estão inundando a sociedade com os fatos que estão acontecendo lá nessa região? Essa aqui, gente, é uma cena de um voluntário que conseguiu entrar ali no meio dos escombros e conseguiu tirar um menino, né? O que eu acho super legal é que a felicidade dos socorristas quando eles conseguem salvar uma vida de uma criança, né? O menino sai ali nessa situação, o menino sai assustado, perdido. E por que muitas crianças estão conseguindo escapar? Porque elas são menores, né? Os adultos às vezes ficam presos ali em situações, as crianças conseguem ser retiradas por frestas, né? E aí, gente, uma que eu chorei pra caramba, tá? Tenho que confessar com vocês, eu até baixar o áudio aqui. Foi essa menininha que foi encontrada, ela foi, já vou antecipando para vocês, tá? Foi salva, sem nenhuma lesão aparente, né? Mas o que é mais bacana no meio dessa história, enfim, primeiro de tudo, esse milagre, né? Essa menininha tá ali no meio do coisa. O socorrista coloca a mão na cabeça, aí de repente, quando ele consegue tirar a menina,
Gente, é uma euforia. Aí que eu não aguentei, aí que eu chorei mesmo, né? Como eu já vi várias vezes, agora eu não vou chorar não. Mas vamos acompanhar isso aqui. O socorrista consegue tirar a menininha e aí a alegria total, né? Vamos lá. Gente, é gol, né? É gol, é o golaço, né? Conseguiram salvar a criança. Gente, se a gente não vê isso, se a gente não compartilha, a gente não consegue fazer com que a opinião pública vá circulando e vá protestando e vá alertando dessas coisas que estão acontecendo, né? Se eu não acreditasse nisso, como eu disse para vocês, eu não estaria aqui. Então, gente, ó, me desculpem, as pessoas são mais sensíveis, enfim, mas eu acho que é dever moral de todo mundo que tem esse espaço aqui que eu tenho aqui com vocês, de tocar nesses assuntos, tá legal? Olha, eu fico por aqui. Um grande abraço, espero que os meus amigos voluntários lá do outro lado do mundo, que eles saibam que do lado de cá existem pessoas como você, como eu, que estamos conectados com eles, que nós estamos mandando as nossas energias para que eles não desistam nunca, embora estejamos ali diante de inumanos, né, de sub-humanos por todos os lados. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.